tudo bom? Estamos mais aqui uma vez para falar agora aprofundando as bem-aventuranças. Vamos agora, antes de dar início, fazer uma pequena oração e pedir iluminação do Senhor nesta palavra? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por ter nos dado agora um tempinho para ouvir mais sobre o Senhor e aprender mais. Nos dá um ótimo ensinamento, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Repete aí também, amém, tá certo? Bem bonitinho. Consigo ouvir você daqui. Ouvir. Vamos lá. Mateus, se você estiver com sua Bíblia aí, abre aí. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que nós podemos falar sobre os humildes de espírito? Basicamente, tem uma frase que eu acho que explica muito bem: a humildade de espírito é a destruição, a decadência de quê? Do orgulho. A decadência do orgulho. Quando a pessoa está mais disposta e reconhece que quem é o soberano da sua vida, é o líder e o poderoso que controla a vida, é Deus. Deus é que instrui e diz como nós devemos agir. E quando a pessoa tem a humildade de reconhecer que Deus é o soberano e não a pessoa própria, eu, você que está em casa, isso é a humildade de espírito. E é isso que Deus fala, que bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quantas pessoas vocês conhecem que se acham tão poderosos em espírito, tão incríveis, que acabam esquecendo sobre essa bem-aventurança em específico, em ser humilde, da palavra humilde? Quantas? Me fala aí. Dá para contar nos dedos? Ou não? Ou é muito mais do que isso? Enfim, para poder exemplificar melhor isso, podemos citar duas orações. Por exemplo, primeira oração. A pessoa está ali conversando com Deus e diz assim: Deus, me perdoe, porque eu obedeço os teus mandamentos e ajudo os necessitados. Segunda oração: Deus, me perdoe. Sem ti eu não consigo viver. Sem a tua misericórdia, o que seria de mim? Claramente, nós conseguimos observar na primeira oração uma oração de uma pessoa orgulhosa das coisas que faz. E na segunda, alguém que não importa o motivo que ela esteja pedindo perdão, seja lá o que ela fez, ela reconhece que Deus é misericordioso com ela e que Ele está ali e pode sim perdoar ela, e ela reconhece o poder de Deus em sua humildade. E é isso que nós devemos fazer, e essa deve ser a nossa oração, dia após dia. Outra característica de alguém que não tem essa humildade de espírito é, por exemplo, eu já ouvi isso bastante, que é em relação a uma pessoa, aqui na igreja ou em outras, aqui na igreja central não, né? Enfim, mas que dizem assim, por exemplo: se eu não cantar, não tem quem cante. Se eu não pregar, não tem quem pregue. Se eu não ficar no som, não tem quem fique. Você acha que isso é uma postura correta? Responde aí. Acha? Não, né? Não é. Isso não é reconhecer a humildade de espírito. Porque se você está ali na frente e canta, é porque Deus te deu o dom para cantar. Ou se não, você está ali trabalhando, construindo dia após dia, não está? De acordo com a vontade de Deus. Se você está ali pregando, é pela vontade de Deus. Quem que é o soberano, pessoal? É Deus. É Deus o soberano. Eu falo isso para você e para mim, porque todos os dias a gente vai reconhecer mais e aprofundar sobre isso. E hoje foi sobre as bem-aventuranças, não é? As bem-aventuranças em relação à humildade de espírito. É sobre isso. Que nós possamos, dia após dia, reconhecer a soberania de Deus e deixar Ele no comando de nossas vidas, tá bom? Vamos fazer esse combinado de dia após dia, e reconhecendo aos poucos. E mesmo que pareça ser, às vezes, muito orgulhoso e difícil, que nós possamos nos policiar mais em relação a isso, tá bem? E que seja uma construção, como eu disse no nosso primeiro vídeo, uma construção, não de, agora eu vou mudar. A gente pode ter a boa vontade, e que bom que nós temos essa boa vontade, mas boa vontade não é nada se não tivermos ação.
não é? Você concorda comigo que eu sei. Você está concordando nesse exato momento. Que nós possamos reconhecer a Deus como nosso soberano. Vamos fazer uma pequena oração agora para você continuar o seu dia a dia? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nos dar esse sermão maravilhoso e agora falando mais sobre a humildade de espírito. Nos ajuda, Pai, a ser mais humildes de espírito, a reconhecer dia após dia que o Senhor é nosso soberano. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dá uma vida em que nós possamos sempre reconhecer que o Senhor é o Todo-Poderoso, porque é. Obrigada. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem-aventurados os que confiam em Deus. Bem-aventurados puros de coração, que não se compram nem vendem valores, que alimentam uma fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados os que ouvem a voz de Deus.